Eu nunca pensei que a maior dor da minha vida viria em um dia que deveria ser de celebração. O casamento da minha filha. Uma data que eu tinha marcado no calendário não apenas com a caneta, mas com o coração. Desde que ela nasceu, eu sonhava em vê-la de branco, caminhando até o altar, sorrindo para alguém que juraria protegê-la. Eu imaginava que esse seria o dia em que todo sacrifício, cada hora extra de trabalho, cada noite em claro, teria valido a pena. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O dia que deveria marcar o auge do meu orgulho se transformou na cena mais amarga da minha vida. A cerimônia foi luxuosa. Flores alinhadas em corredores, a música escolhida com cuidado, as mesas cobertas, com toalhas brancas, talheres reluzentes, arranjos altos que mal permitiam ver quem estava do outro lado. Tudo parecia perfeito aos olhos de qualquer convidado. Mas para mim, já havia um peso no ar desde o início. Eu percebia a forma como alguns olhares me atravessavam. Familiares que eu não via há anos, colegas da família do noivo, todos analisando como eu me encaixava naquele cenário. E por mais que eu tivesse ajudado financeiramente para que aquela festa acontecesse, eu já não me sentia parte dela. Quando chegou o momento do jantar, me aproximei da mesa principal, onde estava reservada a cadeira para mim. Eu caminhei devagar, não por fraqueza física, mas por hábito de quem aprendeu a observar antes de agir. Vi minha filha rindo com amigas, vi o noivo cercado por conhecidos dele, todos se vangloriando de histórias de faculdade. Pareciam dois mundos distintos, e eu já sentia que não havia lugar para mim ali. Mesmo assim, continuei. Afinal, eu era o pai da noiva. Foi quando aconteceu. Eu puxei a cadeira para sentar, e antes que meu corpo encostasse no assento, o noivo, aquele que havia jurado amar e respeitar minha filha, segurou as pernas da cadeira e puxou para trás. Eu não tive tempo de reagir. Meu corpo foi ao chão de forma dura, inesperada. O som da queda ecoou pelo salão, interrompendo conversas, e por um instante, achei que haveria silêncio. Mas não. Ele se inclinou sobre mim, e com um sorriso cruel, disse em voz alta para todos ouvirem: "Seu lugar é no chão." As risadas vieram em seguida, altas, prolongadas, afiadas. Convidados rindo como se assistissem a um espetáculo de comédia. Eu, deitado no chão, segurando o braço da cadeira, caída ao meu lado era o palhaço involuntário da festa. Até mesmo alguns parentes que um dia receberam ajuda minha estavam entre os que riam. Eu vi, eu ouvi, e nada doía mais do que isso. Meu primeiro instinto foi levantar e reagir. O sangue queimava nas veias e minhas mãos tremiam de raiva. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior me segurava. Eu não podia gritar. Não podia dar a eles o prazer de ver um homem velho se perder no desespero. Então respirei fundo. Apoiei a mão no chão frio do salão e me levantei sozinho, sem aceitar ajuda de ninguém. Não disse nada. Apenas ajeitei o paletó, olhei em volta e devolvi silêncio às gargalhadas. Porque eu sabia que naquela noite meu silêncio falaria mais alto do que qualquer insulto. Mas o que mais me atingiu não foi a frase do noivo, nem a risada dos convidados. Foi a reação da minha filha. Ela estava ali, a poucos metros, vestida de noiva, linda como eu sempre imaginei, mas seus olhos não correram até mim. Não houve um gesto, um olhar preocupado, nenhuma palavra de conforto. Apenas silêncio cúmplice, misturado a um sorriso constrangido que para mim era quase uma confirmação. Ela escolheu ficar do lado dele. Mesmo depois da humilhação que me foi imposta, eu voltei a me sentar, dessa vez em outra cadeira, mais afastada, e engoli seco. Por dentro, minha alma estava em pedaços, mas por fora, mantive a calma. Eu sabia que aquela não era a hora de agir. Aquela noite ainda guardava algo a mais, porque no instante em que levantei os olhos, vi alguém me observando de forma diferente de todos os outros. Um homem mais velho, sentado entre os convidados da família do noivo. Seus olhos não estavam cheios de riso ou deboche. Eram olhos de quem reconhecia algo. Olhos que me encaravam como se quisessem confirmar uma lembrança distante. Foi ele quem, minutos depois, se inclinaria para a frente, se aproximaria de mim e diria em voz baixa, mas firme: "Senhor, é você?" E naquele momento eu soube que,
A humilhação que eu havia acabado de suportar não seria o final dessa história. Seria apenas o início. Eu já tinha caído antes na vida. Caí no trabalho quando perdi contratos importantes. Caí na saúde quando precisei lutar contra doenças que chegaram sem aviso. Caí emocionalmente quando perdi minha esposa, a mãe da minha filha, e precisei seguir em frente sozinho. Mas nenhuma dessas quedas doeu tanto quanto a que sofri naquele salão, diante de todos, porque não foi apenas meu corpo que tocou o chão, foi o respeito que parecia se despedaçar junto comigo. Quando me levantei e ajeitei o paletó, o som das risadas ainda ecoava como um trovão abafado. Não eram gargalhadas discretas, eram risos longos, exagerados, como se eu tivesse sido a atração planejada da noite. Homens batiam nas costas uns dos outros, mulheres tapavam a boca tentando conter o riso, e até crianças imitavam a cena, como se eu fosse um palhaço de circo que havia entrado para animar o casamento. O som batia nos meus ouvidos como facas. Cada risada era um corte novo, mais profundo que o anterior. Eu olhei para as mesas e reconheci rostos que um dia se beneficiaram do meu esforço. Pessoas a quem emprestei dinheiro sem nunca cobrar de volta. Parentes que almoçaram em minha mesa quando não tinham sequer o que cozinhar em casa. Amigos que batiam à minha porta para pedir ajuda. Ali estavam eles, rindo de mim. E o pior é que não era apenas zombaria. Era também desprezo. Um desprezo coletivo, como se todos tivessem decidido que eu já não tinha mais valor, que eu era apenas o velho que servia de piada. Mas nada doeu mais do que o olhar da minha filha. A menina que eu carreguei nos ombros, que eu levei para a escola todos os dias até ela ter coragem de ir sozinha, que eu abracei quando teve medo do escuro, que eu prometi proteger para sempre. Ela estava ali, de vestido branco, sorrindo para os convidados, e não moveu um dedo para me defender. Não estendeu a mão para me ajudar a levantar. Não lançou sequer um olhar de compaixão. Apenas riu nervosa, tentando se misturar à multidão. Como se fosse mais fácil rir de mim do que admitir que aquilo era uma violência. Foi nesse instante que eu percebi que o riso feria mais que a queda. Porque a queda eu suportei, levantei, ajeitei minha roupa e segui em frente. Mas o riso me despedaçou por dentro. Ele dizia sem palavras que eu não tinha lugar naquela mesa, naquela família, talvez nem na vida da minha filha. Era a confirmação de algo que eu temia há tempos. Eu já não era visto como o pai, o homem que deu tudo por ela. Eu era apenas um peso, um incômodo, um espectador indesejado em um palco que, ironicamente, eu mesmo ajudei a montar. A cada risada que ecoava, eu pensava em todas as noites que trabalhei dobrado para que ela tivesse estudo, em todos os aniversários que fiz questão de preparar, mesmo depois da morte da mãe dela, em todas as vezes que abri mão dos meus desejos para que ela tivesse os dela. E agora, o que eu recebia? Um silêncio cúmplice de quem não queria estragar a própria festa. Eu permaneci sentado, com os olhos fixos em um ponto qualquer do salão, fingindo indiferença. Mas por dentro, eu estava gravando cada rosto, cada gesto, cada riso. Não como quem deseja vingança imediata, mas como quem sabe que cada ofensa tem seu preço. E aquele salão inteiro tinha acabado de assinar uma dívida comigo. Foi então que meus olhos encontraram os de um homem em particular. Ele não ria, não me olhava com pena nem com desprezo. Apenas me observava com um olhar fixo, profundo, como se tentasse confirmar uma lembrança distante. Ele não parecia ver um velho caído. Parecia ver alguém que já conhecia, alguém que fazia parte de uma história maior. Esse olhar foi a única coisa que me deu calma naquela noite, porque ali, no meio de tantas gargalhadas, havia um par de olhos que não me reduzia ao chão. E foi esse homem que, minutos depois, se levantaria, se aproximaria e, com uma voz baixa, mas cheia de respeito, diria: "Senhor, é você?" Naquele instante, percebi que o riso deles não seria o ponto final. Seria apenas o estopim de algo muito maior que estava prestes a se revelar. Enquanto as risadas ecoavam e eu me sentava novamente, com a dignidade recomposta à força, comecei a sentir um peso que não vinha apenas da humilhação do momento. Era um peso mais antigo, uma memória que latejava dentro de mim. Eu estava ali,
no casamento da minha filha, sendo reduzido a nada diante de todos, e percebi que ninguém naquela sala, nem mesmo minha filha, nem o noivo que ousou me ridicularizar, muito menos os convidados que riam sem pudor, sabia de verdade quem eu era. Não conhecia um homem sentado em silêncio, de olhar firme, que preferia se calar a se rebaixar. Eles só viam o exterior, um idoso, viúvo, solitário, aparentemente sem nada além de uma cadeira que podia ser puxada. Mas o que eles não sabiam é que havia muito atrás do meu silêncio. Havia um passado inteiro que ninguém ali conhecia. Havia um legado que eu nunca precisei exibir, porque aprendi cedo que as maiores vitórias são aquelas que não precisam ser gritadas. Eu tinha sido muito mais do que o velho sem espaço que todos julgavam ver. Eu tinha histórias que não caberiam em uma noite de festa, marcas que ninguém ousaria rir se soubesse como foram conquistadas. Naquele instante, enquanto o noivo se vangloriava e os convidados voltavam às conversas, flashes da minha vida passaram diante dos meus olhos. Eu me lembrei dos anos de trabalho duro, quando carregava caixas pesadas no depósito da empresa, antes mesmo de ser promovido. Lembrei das noites em que estudei com lanternas porque a luz tinha sido cortada e, mesmo assim, não desisti até conquistar minha formação. Lembrei de quando servi meu país, não como um herói de medalhas exibidas, mas como alguém que carregava responsabilidades invisíveis, missões que nunca seriam narradas em discursos públicos. Eu estive em lugares onde ninguém ali teria coragem de pisar. Vi coisas que destruiriam o riso fácil de muitos que gargalhavam naquela noite. E, acima de tudo, lembrei da promessa que fiz à minha esposa no leito de morte. Eu vou cuidar da nossa filha. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisar. E eu cumpri. Mesmo que isso significasse abrir mão de mim mesmo. Mesmo que isso significasse deixar de lado sonhos pessoais para que os dela fossem possíveis. Cada centavo que guardei, cada terreno que comprei e nunca usei, cada conexão que construí ao longo da vida foi pensando nela. Minha filha, a mesma que, agora, fingia não me ver caído no chão. Era essa a ironia que me corroía por dentro. Todo o meu passado, todo o esforço, estava invisível naquela sala. Eles não viam o homem que um dia liderou equipes, que tomou decisões que mudaram vidas, que foi respeitado em círculos onde ninguém ali jamais ousaria entrar. Eles viam apenas um idoso que para eles já não servia para nada. Foi então que me dei conta de algo essencial. Meu silêncio não era fraqueza. Meu silêncio era a muralha que guardava tudo o que eu tinha construído. E naquele salão, apenas um homem parecia intuir isso. O pai do noivo. O olhar dele não me analisava como um convidado qualquer. Era um olhar que buscava memória, como quem tenta reconhecer uma sombra de um rosto do passado. E quando ele se levantou e caminhou até mim, o coração me disse que ele sabia de algo que os outros ignoravam. Senhor, é você? Ele perguntou, e essa frase foi como uma chave que destrancava um cofre de lembranças, porque aquele homem que até então era apenas o pai do noivo, não era um estranho. Ele era parte de um pedaço esquecido da minha vida. Parte de um passado que eu nunca precisei contar para ninguém, mas que agora surgia ali, como uma lâmina afiada que cortaria o riso de todos. Naquele instante, percebi que o destino tinha se alinhado de uma forma quase cruel. O mesmo homem que me via como piada estava prestes a descobrir que o próprio pai dele conhecia e respeitava quem eu realmente era. O passado que eles ignoravam estava prestes a se levantar da sombra e mostrar sua face. E foi aí que percebi. Minha vingança não precisaria ser planejada com palavras ou gritos. Ela já estava escrita na própria história que eu carregava. Bastava esperar o momento certo. As luzes do salão brilhavam demais, refletindo nos copos de cristal e nos talheres alinhados como soldados em posição de sentido. O som da música ambiente tentava encobrir as risadas que ainda reverberavam no fundo da minha mente, mas elas continuavam lá, como ecos zombeteiros. Eu sentia o peso dos olhares que me atravessavam, uns fingindo indiferença, outros ainda carregados de deboche. Minha filha, mesmo com o vestido que parecia ter saído de um conto de fadas, permanecia imóvel, evitando encontrar meus olhos.
como se admitir meu olhar fosse assumir a vergonha do que acabara de acontecer. E então ele veio, o pai do noivo, um homem de presença forte, de postura ereta apesar da idade, que se levantou lentamente da cadeira. Havia algo no jeito dele que silenciou até a mesa em que estava. Não era um homem comum. Seu rosto trazia marcas do tempo, mas seus olhos eram claros, duros, de quem já tinha vivido muito mais do que aparentava. Ele não caminhava como os outros. Caminhava como alguém que sabia exatamente onde estava e por quê. Ele se aproximou de mim, ignorando o burburinho em volta, e ficou diante da minha mesa. Por alguns segundos, não disse nada. Apenas me olhou, fixamente, como se buscasse uma resposta nos traços envelhecidos do meu rosto. Eu podia sentir que ele estava tentando ligar o homem que via agora com a memória de alguém que conheceu antes. Então, em voz baixa, mas firme, perguntou: Senhor, é você? Naquele momento, um silêncio desconfortável se espalhou. Não era a pergunta de alguém confuso, era a pergunta de alguém que tinha quase certeza. O tom respeitoso da voz dele contrastava com as risadas que ainda circulavam pelo salão segundos antes. Eu ergui os olhos, encontrei os dele e não precisei responder de imediato, porque aquele olhar já trazia a resposta. Sou eu, confirmei, com a calma de quem não precisava mais esconder nada. Vi algo mudar no rosto dele, uma mistura de surpresa, respeito e até orgulho. Ele imediatamente endireitou a postura, respirou fundo e, de forma inesperada, levou a mão ao peito, em um gesto instintivo, quase reverencial. Os convidados ao redor pararam de rir. Alguns olharam entre si sem entender. Outros mais próximos se inclinaram tentando ouvir. O noivo, que ainda se vangloriava com seus amigos sobre a brincadeira, parou de sorrir ao ver o próprio pai diante de mim. Eu não imaginei que fosse o senhor, continuou ele, agora em tom baixo, mas audível para quem estava perto. É uma honra. As palavras dele caíram no salão como uma bomba silenciosa. O respeito com que se dirigia a mim destoava tanto da forma como eu havia sido tratado, que os risos morreram instantaneamente. O noivo, confuso, começou a se remexer na cadeira, inquieto. E minha filha, pela primeira vez naquela noite, desviou os olhos do chão e me encarou, não com amor, mas com uma dúvida dolorosa. Quem era o pai que ela nunca realmente conheceu? Eu não disse nada. Não precisava. O peso do reconhecimento do pai do noivo já começava a virar a atmosfera contra todos aqueles que tinham rido de mim minutos antes. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando uma parte da minha vida que até então estava oculta. Mas aquilo era só o começo, porque a conversa, interrompida pelo burburinho que se espalhava no salão, não se encerraria ali. O pai do noivo queria, e precisava, dizer mais. E o que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre não apenas a forma como os convidados me viam, mas também a maneira como minha própria filha entenderia quem realmente era o homem que ela deixara cair no chão. A respiração do salão parecia ter mudado depois daquela frase simples, mas carregada de peso. É uma honra. Não havia mais risadas. O silêncio, esse sim, reinava. Os olhares estavam divididos entre mim e o pai do noivo, como se tentassem decifrar qual era a história escondida por trás daquele reconhecimento súbito. O próprio noivo, até então orgulhoso da cena cruel que tinha me feito protagonizar, agora parecia menor, desconfortável, encolhido sob o peso da autoridade que vinha do próprio pai. O homem se inclinou levemente em minha direção e estendeu a mão. Eu a segurei firme, com a mesma força que anos atrás já havia marcado nosso primeiro aperto de mãos. Ele não precisava dizer meu nome em voz alta. Aquele gesto já trazia lembranças suficientes. Não imaginei que o senhor estivesse aqui, murmurou, e dessa vez os que estavam mais próximos ouviram nitidamente o respeito na forma como ele se dirigia a mim. Naquele instante, memórias que eu tinha mantido enterradas começaram a voltar, uma a uma, como se fossem peças de um quebra-cabeça que se encaixava de novo. Décadas antes, em outra vida, quando a guerra ainda moldava homens e quando empresas privadas precisavam de gente preparada para lidar com situações que nunca chegavam aos jornais, eu tinha cruzado com aquele homem.
Não como inimigos, mas como aliados improváveis. Estávamos em lados diferentes de um contrato, mas unidos por uma missão maior: garantir que uma operação fosse concluída sem deixar rastros. Foi ali que nasceu um respeito silencioso. Nós dois tínhamos visto de perto o que muitos jamais poderiam imaginar. Nós dois tínhamos carregado fardos que jamais seriam entendidos por quem nunca saiu da superfície confortável da vida comum. Ele lembrava. Eu também. E por isso, ali, diante de todos, ele não me via como o velho que caiu da cadeira. Ele me via como o homem que um dia esteve ao lado dele em decisões que poderiam custar vidas. Ele me via como alguém que carregava a mesma marca invisível que ele carregava, a de quem sabe o preço da dignidade. Quantas décadas já se passaram? Ele disse, em tom baixo, quase para si mesmo. Eu apenas sorri de canto sem responder, porque no fundo não importava o tempo. O que importava era que naquele salão, cheio de gente que nunca entenderia a profundidade da nossa conexão, havia alguém que sabia exatamente quem eu era. Os convidados se entreolhavam, confusos. O noivo finalmente se levantou, tentando retomar o controle da situação. Pai, o que é isso? Você conhece ele? O tom dele era misto de incredulidade e incômodo, como se a ideia de que seu sogro pudesse ter relevância fosse impossível de aceitar. Conheço, respondeu o pai, seco e firme, e devo muito mais a este homem do que você jamais vai entender. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Os sussurros começaram a se espalhar pelas mesas. Minha filha, pálida, não sabia onde colocar os olhos. E eu apenas respirei fundo e permaneci em silêncio, porque o silêncio, mais uma vez, se mostrava minha arma mais afiada. O passado que eles ignoravam agora estava vivo, respirando dentro daquele salão, não em forma de discurso, mas em forma de reconhecimento. E era esse passado que começaria a transformar a humilhação em algo muito maior. Eu sabia que ainda haveria mais a ser revelado, porque aquela não era apenas uma lembrança compartilhada entre dois homens. Era um segredo que agora se tornava impossível de ser ignorado, e quando viesse à tona, ninguém naquela festa voltaria a me olhar do mesmo jeito. O salão, que antes vibrava com risadas, parecia agora suspenso em um silêncio quase desconfortável. Era como se todos esperassem a próxima palavra, como se intuíssem que algo muito maior estava prestes a acontecer. Eu não precisava dizer nada. Bastava estar ali, sentado, enquanto o pai do noivo permanecia de pé ao meu lado, firme, a mão ainda pousada no encosto da cadeira, como quem protege alguém que respeita. Essa simples postura já havia virado a atmosfera inteira. O noivo, que minutos antes havia puxado minha cadeira com arrogância e soltado a frase cruel que arrancara gargalhadas, agora parecia desconcertado, a cor sumindo de seu rosto. Ele olhava para o pai com uma mistura de confusão e impaciência, tentando entender o que estava acontecendo. Afinal, como o homem que ele tanto admirava e temia poderia demonstrar tamanha reverência justamente ao velho que ele achava que podia humilhar? Pai, o que está acontecendo? Ele insistiu, a voz mais alta do que deveria, traindo o nervosismo. O pai dele não respondeu de imediato. Em vez disso, virou-se para a plateia de convidados que começava a cochichar e ergueu a mão num gesto autoritário que pedia silêncio absoluto. E o silêncio veio, rápido, pesado, respeitoso, porque aquele homem não era qualquer um. Todos sabiam disso. O peso de sua presença era suficiente para calar uma sala inteira. Vocês não têm ideia de quem é este homem, disse ele finalmente apontando para mim. A voz, firme e grave, se espalhou pelo salão sem esforço. Vocês riram, zombaram, mas estão diante de alguém que merece mais respeito do que muitos aqui poderiam sonhar em ter. As palavras foram como marteladas. Eu vi pessoas baixando os olhos, constrangidas. Vi os sorrisos nervosos desaparecerem. Vi até minha filha se mexer desconfortável, como se tivesse levado um tapa invisível. Ela sabia que aquelas palavras não vinham de qualquer pessoa. O pai do noivo tinha uma reputação sólida. Era visto como alguém que não desperdiçava elogios, alguém que jamais se curvaria a ninguém sem motivo. Eu não precisava acrescentar nada. Permaneci quieto, ereto,
na cadeira, observando. Meu silêncio já não era sinal de fraqueza, mas de domínio. O respeito não estava voltando a mim por meio de justificativas ou pedidos de desculpa, mas pela verdade que inevitavelmente começava a transparecer. O noivo tentou rir, mas a risada morreu na garganta. Mas ele é só o pai da noiva, gaguejou. Ele é mais do que isso, retrucou o pai, seco, cortante, com os olhos cravados no filho. E naquele momento, percebi que o poder naquela sala tinha mudado de mãos. Eu já não era o alvo da piada. Eu era o centro da atenção, carregado de um respeito que ninguém podia negar. Aos poucos, os convidados começaram a endireitar as costas, a ajeitar os rostos, como se buscassem reparar o erro de instantes atrás. Mas já era tarde. O que havia sido feito não poderia ser desfeito. A queda, a frase cruel, as risadas, tudo ainda estava gravado na minha memória. Só que agora, aquele mesmo riso que me havia ferido começava a se transformar na vergonha coletiva deles. Minha filha me olhou, enfim, os olhos marejados, mas incapaz de dizer qualquer coisa. Eu sustentei o olhar dela, frio, impassível, porque eu sabia que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. E o próximo a sentir o peso dessa virada seria justamente o noivo. O homem que achou que poderia me reduzir ao chão e sair triunfante. Agora, diante do próprio pai e de todos os convidados, ele estava prestes a ser desmascarado. Quando o pai dele terminou de falar, o salão estava diferente. Não havia mais gargalhadas, nem cochichos abafados de deboche. O ar havia mudado, como se de repente todos se dessem conta de que haviam assistido a algo que jamais deveria ter acontecido. E no centro desse novo silêncio estava ele, o noivo. O homem que minutos antes tinha me puxado para o chão e proclamado em voz alta que aquele era meu lugar. Eu o observei com calma. O terno que antes parecia impecável agora parecia pesado demais sobre seus ombros. O sorriso arrogante tinha desaparecido, substituído por um semblante pálido, tenso. Ele tentava rir, tentava se defender com frases soltas, mas nenhuma palavra vinha. Apenas um engasgo estranho, como se a própria garganta se recusasse a participar da farsa. Foi só uma brincadeira, ele murmurou finalmente, olhando para os convidados como quem busca cumplicidade. Mas ninguém riu, ninguém respondeu. Até os mais próximos dele se afastaram levemente, recostando-se nas cadeiras como se quisessem deixar claro que não tinham participado daquilo. O peso da vergonha começava a cair inteiramente sobre ele. O pai do noivo não tirava os olhos do filho. A postura firme, quase militar, revelava não apenas decepção, mas repulsa. Era como se tivesse visto pela primeira vez quem o próprio filho realmente era. Brincadeira? Repetiu com a voz baixa, mas dura como pedra. Humilhar o pai da sua esposa no dia do casamento. Isso é o que você chama de brincadeira. O noivo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar. E naquele momento, eu vi a máscara se quebrar. O homem que parecia seguro, confiante, dono da festa revelava-se pequeno, medíocre, vazio. Não havia força em sua voz, não havia convicção em suas palavras. Ele estava nu diante de todos, exposto não apenas como alguém cruel, mas como alguém incapaz de assumir responsabilidade por seus próprios atos. Minha filha, sentada ao lado dele, parecia encolher. O rosto dela estava dividido entre o choque e a vergonha, como se tivesse acabado de perceber que o homem com quem estava se casando não era exatamente quem imaginava. Seus olhos correram até mim, pedindo uma explicação silenciosa, mas eu não ofereci nada. Não era a hora de suavizar a realidade. Era a hora dela encarar a verdade por si mesma. Os convidados observavam a cena em silêncio absoluto. Alguns desviavam o olhar. Outros encaravam o noivo como se não acreditassem no que estavam vendo. Mas todos já sabiam. A farsa havia acabado. O noivo que tentara me reduzir ao chão agora era o único que realmente estava no chão. Não fisicamente, mas em termos de dignidade. Eu não disse uma única palavra. Apenas o encarei, calmo, impassível. E o silêncio entre nós foi mais doloroso para ele do que qualquer discurso que eu pudesse fazer. Porque naquele momento ele entendia. O respeito que ele tentara tirar de mim nunca esteve nas mãos dele. E agora
diante de todos, era ele quem jamais teria o respeito de ninguém. Mas a maior ferida ainda estava por vir, porque não era apenas o noivo que caía aos olhos de todos naquela noite. Era também a minha filha, que escolhera ficar do lado dele enquanto eu era humilhado. E no instante seguinte, os olhares se voltariam para ela. Até aquele momento, minha filha tinha se mantido quieta. Não me defendeu quando a cadeira foi puxada. Não me estendeu a mão quando caí. Tampouco ergueu a voz quando os convidados riram de mim. Ela ficou ao lado dele, o noivo, como se fosse mais seguro se esconder no silêncio do que reconhecer a própria vergonha de ver o pai humilhado. Mas quando o pai dele se levantou, quando as palavras dele encheram o salão e a verdade começou a despontar, os olhos da minha filha mudaram. Ela olhava para mim não mais como para o homem idoso, que, segundo ela, havia cumprido sua função e deveria ficar à margem. Ela olhava para mim como se estivesse vendo alguém que nunca conheceu. Eu podia sentir a confusão nela. O vestido, branco, símbolo de um novo começo, parecia agora um fardo pesado sobre os ombros. A maquiagem bem feita começava a desmanchar em torno dos olhos marejados. Ela olhava para mim como quem pergunta em silêncio: "Quem é você, pai? O que escondeu de mim todos esses anos?" Eu não desviei o olhar. Eu a encarei firme, sem sorrir, sem demonstrar raiva, apenas deixando que ela lesse nos meus olhos aquilo que nunca precisei dizer em palavras. Ela sabia de fragmentos da minha vida, do quanto trabalhei, das noites em que cheguei tarde em casa, das histórias que nunca terminei de contar, mas nunca soube dos lugares em que estive, das responsabilidades que carreguei, das decisões que precisei tomar. Nunca soube que, em silêncio, eu tinha sido muito mais do que o homem que pagava as contas e a levava à escola. E naquele instante, diante de todos, o pai do noivo confirmava isso sem revelar detalhes. O respeito que ele me demonstrava falava mais alto do que qualquer medalha, diploma ou fortuna que eu pudesse exibir. Minha filha começou a entender que aquele silêncio que ela sempre confundiu com fraqueza era, na verdade, um muro que protegia histórias que ela nunca imaginou. Noivo, ao lado dela, estava encolhido. O contraste entre ele e eu agora era insuportável até para ela. O homem que ela escolhera se revelava pequeno, covarde, incapaz de sustentar a própria crueldade. Já eu, humilhado diante de todos, emergia maior, carregado de uma dignidade que não precisava ser explicada. Vi quando ela abaixou os olhos, incapaz de sustentar o meu olhar. Era como se começasse a sentir o peso da escolha que fizera. O silêncio dela não era mais apenas omissão, era culpa. Culpa por ter ficado imóvel quando deveria ter me defendido. Culpa por ter permitido que o homem ao seu lado me tratasse como lixo. Culpa por ter rido nervosa para não perder a aprovação dos convidados. Mas eu não disse nada. Não a poupei com palavras, nem ofereci alívio. Porque eu sabia que havia momentos na vida em que a verdade precisava pesar inteira, sem atalhos, sem desculpas. Ela precisava ver o que tinha feito. Precisava entender quem era o homem que ela havia colocado no altar. E precisava encarar, sozinha, que o pai que ela rejeitava carregava um passado e uma força que jamais poderiam ser apagados. Naquele instante, eu percebi. O castigo dela não viria de mim. Viria do reflexo que ela mesma agora enxergava. O reflexo da própria ingratidão. E, ao mesmo tempo, o reflexo de quem eu realmente era diante de todos. Mas ainda faltava o desfecho, porque se até aqui o silêncio já havia virado a sala contra eles, ainda viria o momento em que a própria festa mudaria de dono. O salão já não era o mesmo. A música de fundo parecia deslocada, como se tivesse perdido o ritmo diante da tensão que pairava no ar. Os convidados, que minutos antes gargalhavam sem pudor, agora se entreolhavam em silêncio, desconfortáveis, alguns desviando os olhos, outros tentando entender o que realmente estava acontecendo. O noivo, abatido, permanecia com o rosto pálido, incapaz de sustentar a própria pose. Minha filha, imóvel, lutava contra a vergonha que crescia como um peso insuportável sobre seus ombros. E o pai do noivo, ainda de pé, mantinha sua postura rígida, o olhar fixo em mim, como se esperasse que eu dissesse algo. Eu não tinha planejado nada, mas sabia que aquele era o momento de virar a página diante de todos. Não com gritos,
não com raiva, mas com a mesma arma que me acompanhou durante toda a vida: a calma. Respirei fundo, levantei-me devagar, ajustei o paletó amassado pela queda e caminhei até a mesa central, onde o microfone repousava ao lado da taça de cristal. Cada passo ecoava como se o salão inteiro prendesse a respiração. Peguei a taça com firmeza, bati suavemente com a colher até que o tilintar se espalhasse pelo espaço. O barulho fez cessar até os últimos murmúrios. Então, com voz clara e firme, comecei. Não era meu plano falar hoje. Achei que o meu papel seria apenas sentar e assistir à felicidade da minha filha. Mas a vida tem um jeito curioso de revelar verdades, mesmo quando tentamos escondê-las. Hoje, neste salão, eu caí no chão. E muitos riram. Riram porque acharam que eu já não tinha valor. Riram porque acharam que o tempo apaga a dignidade de um homem. Mas o tempo não apaga o que foi construído com suor, sacrifício e silêncio. Parei por um instante e deixei que as palavras pesassem. Os olhares estavam todos sobre mim. Minha filha chorava em silêncio, incapaz de conter as lágrimas. O noivo mordia os lábios, vermelho de vergonha, tentando esconder a fúria por trás da impotência. Vocês não precisam saber detalhes do que eu fui, nem do que eu fiz. Basta que entendam uma coisa: um homem não se mede pela idade, pela cadeira onde senta ou pela força do corpo. Mede-se pela vida que construiu e pelo respeito que carrega, mesmo quando o mundo tenta arrancá-lo. E quem duvida disso, pode perguntar ao pai do noivo. Todos se viraram instintivamente para ele, e ele, sem hesitar, ergueu a taça em minha direção. Um brinde silencioso carregado de um respeito que nenhuma palavra poderia traduzir. Eu ergui a minha em resposta. À vida, completei. À dignidade. E ao fato de que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar isso de outro. O som das taças se ergueu em seguida, hesitante no início, mas logo contagiando quase todo o salão. Alguns brindaram por conveniência, outros por vergonha, mas havia também aqueles que brindaram porque entenderam. O clima havia mudado. A festa já não pertencia mais ao noivo arrogante que me humilhara. A festa agora estava sob o peso do meu silêncio transformado em verdade. Eu não precisava de mais nada. O recado estava dado. O noivo estava exposto. Minha filha estava em choque. Os convidados estavam marcados pelo constrangimento. E eu apenas me sentei novamente com calma, como quem sabe que já não precisa provar nada a ninguém. A festa tinha mudado de dono, não pela força de um escândalo, mas pelo simples fato de que a verdade, quando aparece, é implacável. E agora, restava apenas uma última coisa: deixar claro que aquela cadeira que puxaram debaixo de mim jamais seria puxada de novo. Depois do brinde, o salão nunca mais recuperou o tom inicial. A música continuava, os garçons seguiam servindo pratos, mas havia algo quebrado no ar, algo que não poderia ser colado de novo. O riso que antes me feriu agora era lembrado, com vergonha, como uma mancha que todos tentavam apagar em silêncio. E eu sentia, com cada olhar desviado, com cada conversa abafada, que a cadeira que puxaram debaixo de mim naquela noite jamais seria puxada outra vez. Minha filha permaneceu sentada, imóvel, os olhos vermelhos, evitando cruzar com os meus. O noivo, acuado, tentava se recompor, mas cada palavra que dizia soava vazia. Cada gesto denunciava a fraqueza que ele não conseguia esconder. O próprio pai dele, agora firme ao meu lado, havia se tornado um divisor entre nós. Ao reconhecer quem eu era, ele não apenas me devolveu o respeito diante de todos, como também deixou claro que o filho dele jamais teria estatura para se medir comigo. Eu não precisei de mais nada. Não gritei, não expus segredos, não revirei o passado em detalhes. O suficiente já tinha sido mostrado. O peso do meu silêncio, a força da minha dignidade, o respeito que não se pede, mas se impõe por si só. Aquela sala inteira havia entendido. Alguns tentaram se aproximar mais tarde, puxar conversa, oferecer desculpas disfarçadas em palavras educadas. Eu ouvi, mas não guardei. Não porque perdoei, mas porque já não importava. A lição já havia sido dada. Quando a festa se encaminhou para o fim, percebi olhares diferentes.
Não eram mais risos de escárnio. Eram olhares contidos, de quem não sabia como se comportar diante de mim. Alguns abaixaram a cabeça quando passei. Outros se endireitaram na cadeira, como se quisessem compensar o gesto que não tiveram coragem de fazer antes. Mas o mais importante não estava nos outros, estava em mim. Eu não carregava mais a dor da queda. Carregava apenas a certeza de que, dali em diante, ninguém ousaria me reduzir ao chão outra vez. Minha filha se aproximou já no final, o vestido amassado de tanto se arrastar pelo salão, as lágrimas secas na face. Tentou falar, mas a voz falhou. Eu não disse nada. Apenas a encarei, firme, sem raiva, sem ternura. Ela precisava aprender que algumas escolhas têm consequências irreversíveis. Ela escolheu ficar calada quando eu fui humilhado. E agora, eu escolheria o silêncio. O noivo sequer teve coragem de me olhar nos olhos novamente. A festa terminou. Os convidados se dispersaram. E ele ficou ali, um homem diminuído diante da própria arrogância. Talvez um dia entenda o que perdeu naquele instante, talvez não. Mas isso já não me diz respeito. Ao sair do salão, toquei levemente o encosto de uma das cadeiras alinhadas. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas para mim tinha um peso simbólico. A cadeira que um dia foi puxada debaixo de mim já não representava fraqueza, e sim a lembrança de que dignidade não se arranca de um homem com truques baratos. Meu legado não estava naquela festa, nem nos olhares que se voltaram, para mim em respeito tardio. Estava na certeza de que minha história, meus sacrifícios e minha dignidade sobreviveriam a qualquer humilhação. Eu tinha carregado muito na vida para ser derrubado por uma piada cruel. E agora todos sabiam. O homem que eles tentaram rebaixar era maior do que qualquer riso poderia apagar. Naquela noite, deixei o salão em silêncio, com passos firmes e a cabeça erguida. Eu não precisava de aplausos nem de reconhecimento imediato. Bastava saber que, a partir dali, nenhuma cadeira seria puxada de novo, porque quem tentou me pôr no chão aprendeu da forma mais dura. Alguns homens podem cair, mas nunca permanecem caídos.